Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu quero saudar a todos com a bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez nós estamos reunidos para juntos adorarmos ao Senhor, para juntos cultuarmos a Deus, para juntos declararmos que esse poderoso Deus, esse grande Rei de toda a terra é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor e Ele é quem sustenta a nossa vida em todas as áreas e em todos os momentos. Hoje é o primeiro dia da semana. Você vai concordar comigo numa coisa: às vezes nós caímos no mesmo erro do mundo, ou naquilo que o mundo prega. Nós devemos ser aqueles que vão pregar para o mundo, mas às vezes nós caímos na pregação do mundo. E sabe o que o mundo prega? Que o domingo é o final de semana. Eles pegam o domingo e o colocam como o fim de semana. E aí quando chega o domingo, no finalzinho da tarde, no início da noite, está todo mundo naquele marasmo: está acabando o fim de semana, amanhã começa a semana, ai, ô vida, aquela deprê, né, aquela coisa. Gente, o domingo é o primeiro dia da semana. A semana já começou, ela não vai começar amanhã, ela já começou. E que bom que nós estamos na casa de Deus, começando a nossa semana na presença de Deus. Louvado seja Deus, esse Deus que é fiel, que cuida de nós, esse Deus que nos conduz. E nós estamos aqui no primeiro dia da semana, porque a melhor maneira da gente começar a semana é começarmos na presença de Deus. Lembra disso? A semana já começou e aqui nós estamos cultuando. E amanhã você tem a oportunidade de cultuar lá no seu trabalho, lá onde Deus te levar, porque o culto não é um momento na nossa vida estanque, separado, 1 hora, 2 horas do domingo. Não, a nossa vida é um culto a Deus. A nossa vida é um culto a Deus, um culto contínuo a Deus. E nós vamos passar então para a mensagem da palavra de Deus de hoje. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Neemias capítulo 12. Encontre a sua Bíblia. Você que está em casa acompanhando, né? Seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe o seu lar, a sua família. Eu já estou te dando uma tarefa aí. Mexa aí, procura uma Bíblia. Deve ter uma Bíblia aí na sua casa. Acha essa Bíblia, abre em Neemias 12 e acompanha a leitura. E não fica fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, não. Fica quieto aí na live. Estou de olho no você. Neemias 12, nós estamos certamente com saudade de fazer a leitura responsiva, né? Então, eu vou convidar a todos, se coloquem de pé. E eu vou informar aqui os versos que nós vamos ler, que serão os versos 27 a 31 e os versos 37 a 39 de Neemias 12. Eu vou ler o versículo 27 e os irmãos, a igreja, lerá o versículo 28. E com a igreja, o nosso irmão diácono Adair vai acompanhar então, fazendo a alternância na leitura dos versículos. Neemias capítulo 12, versículo 27 até o versículo 31. E depois versículo 37 ao versículo 39. Diz assim a palavra de Deus: na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Podem ler. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto de companhia dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos Nefotaitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém.
Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. Agora versículo 37, a igreja pode ler. À entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro por sobre a casa de Davi, até a porta das águas, da banda do Oriente. O segundo coro ia em frente e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a Torre dos Fornos até o muro largo. E desde a porta de Efraim, passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, e pela torre de Hananiel, e pela torre do Sem, até a porta do gado, e pararam à porta da guarda. Amém. Até aí a leitura. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, a Tua palavra está, ó Deus, aberta diante dos nossos olhos. E nós te pedimos, ó Deus, dá-nos compreensão, fala conosco essa noite. Fala, ó Deus, ao nosso coração através dessa palavra que lemos. E nos dê também um coração obediente. Senhor, nós queremos obedecer a Tua palavra todos os dias da nossa vida. Nós queremos não apenas ter o nosso nome no hall de membros, ter a nossa presença no culto de domingo. Não queremos apenas, ó Deus, ouvir mais um sermão cada domingo, mas nós queremos, ó Deus, obedecer ao que o Senhor nos ensinar. E assim o Senhor nos ensine através dessa palavra ao meu coração e ao coração de cada um dos meus irmãos que aqui estão e daqueles também que estão nos seus lares. Que o Senhor fale a nós através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. O tema da mensagem de hoje é portas por onde o povo restaurado de Deus hão de passar. Portas por onde passa o povo restaurado de Deus. O texto da mensagem de hoje nos leva a uma reflexão muito importante para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada cristã, para a nossa jornada. Portas que se abrem e portas que se fecham. A vida é uma jornada, uma caminhada, e nós estamos num caminho pessoal, particular, novo e único, e cada um de nós tem um caminho a percorrer. Cada um de nós tem uma cruz a carregar, cada um de nós tem uma batalha para travar, cada um de nós tem uma jornada para empreender, e certamente há portas que nós devemos passar. Na verdade, em nossa vida e em nossa experiência pessoal particular, em nossa caminhada de vida, nós vamos nos deparar com inúmeras portas abertas. E também vamos nos deparar com inúmeras portas fechadas. E nós precisamos entender que tem porta que Deus abre, e por ela nós podemos passar. E tem portas que Deus fecha, para que por elas a gente não ouse passar. Mas tem muita gente que, ao ter uma porta fechada diante de si, começa a pressionar aquela porta. Às vezes foi Deus que fechou aquela porta, mas o abençoado está ali tentando arrombar ela. E, por outro lado, às vezes Deus abre uma porta de oportunidade, uma porta de uma orientação e um caminho, e muitas vezes nós desprezamos portas que Deus abre e queremos forçar a abertura de porta que Deus fechou. Tem portas que Deus vai abrir para nós, e tem portas que Deus vai fechar para nós. Não cabe a nós questionar: Senhor, por que o Senhor fechou essa porta?
Eu queria tanto. Deus, por que o Senhor abriu essa porta? Era o que eu não queria. A verdade é que Deus sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E nós precisamos buscar um entendimento de que muitas vezes as portas que nós queremos forçar a abertura delas são portas que geram em nosso coração expectativa, esperança. E nós muitas vezes ignoramos que quem fechou aquela porta foi Deus. E nós muitas vezes colocamos a nossa esperança nas coisas desse mundo. Eu lembro, e eu não sou tão velho assim, que há uns anos atrás tinha um programa de televisão do Silvio Santos que chamava Porta da Esperança. O povo escrevia carta, né, fazendo pedidos difíceis, né, de serem realizados por eles mesmos, coisas caras, né, às vezes casas, apartamento, tratamento, viagem, casamento, sonhos. Mandavam as cartas. O Silvio Santos distribuía para empresários e no dia do programa ali, de forma ou combinada ou surpreendente para quem assiste, para quem estava ali, o Silvio Santos falava aquela frase, né? Vamos abrir a porta da esperança. E a pessoa ficava naquela expectativa, será que vai ter alguém ali? Será que alguém sensibilizou com a minha história? Será que alguém vai me abençoar ou me ajudar? Ou atender o meu pedido? Será que tem algum Papai Noel, né, para me dar o presente que eu pedi na minha cartinha? Às vezes abri e tinha alguém lá, algum empresário. E às vezes abria e não tinha ninguém. A verdade é que a nossa esperança, ela não pode estar nas coisas desse mundo. Nós não podemos viver sem esperança, é verdade. Agora, a nossa esperança, a nossa alegria de viver, as nossas expectativas de vida e a nossa alegria de viver como filhos de Deus é Jesus Cristo. E é interessante que Ele se apresenta no Evangelho de João como a porta da esperança para nós. A porta da esperança para cada um de nós é Cristo Jesus. Foi Ele mesmo quem disse, lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 7, Ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Tem ovelha aqui? Amém? No versículo 9, Ele completa: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Olha que interessante. Jesus não é uma porta pela qual a gente entra e Ele tranca ela e ali você está preso num sistema religioso, numa escravidão, não. O amor, ele não é prisão. O amor de Deus é liberdade. O Evangelho é a liberdade. Em Cristo nós entramos e saímos e nós achamos pastagem. Olha que linguagem maravilhosa do verdadeiro Evangelho que nós devemos viver e que nós devemos pregar. Jesus é a porta pela qual nós passamos. Aqui no texto de Neemias 12, onde nós lemos, né, esses versículos específicos, nós encontramos algumas e, vamos dizer, inúmeras referências a portas. Cada uma com nome diferente. Aliás, a título de curiosidade, o livro de Neemias é um dos livros da Bíblia que mais aparece a palavra porta. São 42 vezes. A palavra porta no singular, 22 vezes. E a palavra portas no plural, 20 vezes. São 42 ocorrências de porta. Só em Neemias. É muita porta, né, irmãos? Dá até para montar um supermercado da portas e janelas. Oh, corta essa parte, corta. Agora, o que nós vemos especificamente no capítulo 12, nesses versos que a gente leu aqui, é algo interessante, nós precisamos considerar.
Porque Neemias está trazendo aqui que o povo de Deus, agora sendo reintegrado ou povoando agora a cidade que estava em ruínas, esse povo tinha que traçar um caminho, e o caminho dos levitas, dos adoradores, dos sacerdotes, das famílias, do povo de Deus, era um caminho repleto de portas, e portas com profundos significados para a vida espiritual daquele povo. Portas estas, pelas quais deveriam passar o povo restaurado por Deus. E aí você pergunta, mas que portas são essas, pastor? Quais portas nós precisamos passar como povo de Deus? Quais são as portas as quais devemos adentrar como povo que foi restaurado por Deus? A pergunta, ela é pessoal, ela é intransferível, ela é individual, ela é sua, a resposta é sua. Será que eu tenho passado pelas portas que Deus tem aberto para mim? Ou eu tenho ignorado as portas que Deus abre e tenho forçado a abrir as portas que Deus fechou? São muitas, eu disse que são 42, né? Não dá para falar de todas. Mas eu queria falar de 3 portas. 3 portas que aparecem no texto e que nós vamos pensar nelas em nossa caminhada cristã. Versículo 31. Aparece aí, no final do versículo 31, a porta do monturo. A porta do monturo. A porta do monturo representa a porta do quebrantamento. Capítulo 12, versículo 31. Então, fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. Os grupos de louvor, olha, mexendo aí com nossos jovens, né? A equipe de cânticos, os levitas, aqueles que estavam responsáveis pela música, pelo louvor a Deus, eles começam a caminhada pela porta do monturo. E sabe o que significa a porta do monturo? Como eu disse, é a porta do quebrantamento. A palavra monturo no hebraico significa ruínas. E eu peguei a palavra no hebraico, no original. Ela é até uma palavra que tem ela soa assim, bonita. A palavra é ashpot. A-S-H-P-O-T-H. Claro que está transliterado para o português. A palavra hebraica é ashpot. A palavra portuguesa, né, que veio de monturo. Estendendo mais o significado, monturo significa monte de cinzas, ou monte de refúgio, ou ainda pilha de estrume. As crianças que estão presentes aí vai perguntar, mas pastor, o que é estrume? Chega em casa, pergunta para o papai e para a mamãe que eles te contam. E prepare, porque vai feder. Vai feder quando eles te contar. A ideia aqui é uma reflexão espiritual quanto à nossa miséria. A chamada de Deus para o povo que estava agora povoando a nova cidade, que era uma antiga nova. Uma cidade que tinha sido totalmente arruinada, destruída pelo fogo. O povo agora estava sendo reconduzido, e nesse trajeto para adorar a Deus, ao Deus daquela cidade, ao Deus de Sião, ao Deus daquele povo, eles estavam sendo chamados a refletirem sobre a condição espiritual de miséria a qual eles viviam. Espiritualmente, nós estamos em miséria. Somos pecadores e precisamos nos humilhar. Precisamos passar pela porta do quebrantamento. Nós precisamos passar pela porta da humilhação. Nós precisamos passar pela porta da convicção de pecados. Esse é o caminho
que todo servo de Deus, toda serva de Deus precisa trilhar. É ali que eu e você vamos reconhecer que nós somos pó. É ali que nós vamos reconhecer que precisamos da misericórdia de Deus. E Deus, Ele é poderoso para nos refazer das cinzas, do pó. Assim como Ele fez com esse povo, é assim como Ele fez com aquela cidade. Mas nós precisamos de quebrantamento. O caminho do monturo, a porta do monturo, a porta do quebrantamento. Será que eu e você, quando nos olhamos no espelho, nós nos vemos como pó? A palavra de Deus fala que nós somos barro. Será que nós olhamos no espelho e nos vemos assim? Olha só, quem está me olhando nesse espelho, esse monte de pó, esse barro. Ou será que nós vemos o pó e o barro no outro? Porque o pó e o barro representa também sujeira. Quando chove, molha o barro, vira lama, suja. Será que nós nos vemos como pó, como barro, carentes da misericórdia de Deus, quebrantados, buscando a Deus, passando pelo vale ou pela porta do quebrantamento? A palavra de Deus diz que o Senhor resiste ao soberbo, contudo ao humilde Ele concede a sua graça. Olha, o indicativo do caminho que nós devemos trilhar. Devemos passar pela porta do monturo, devemos passar pela porta do quebrantamento. Isso todos os dias, como adoradores, como povo que foi restaurado por Deus, como povo que não vive cheio de si mesmo, como um povo que entendeu a ruína que estava e a nova vida que o Senhor concedeu. Versículo 31, porta do monturo, porta do quebrantamento. Olha agora o versículo 37, as duas próximas portas estão no 37. Diz assim: a entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro por sobre a casa de Davi, até a porta das águas do lado oriental. Nós temos aqui no versículo 37 mais duas portas, as quais também vamos pensar aqui na sequência dessa mensagem. Estas portas representam o novo nascimento e o enchimento do Espírito Santo, sendo a porta da fonte o novo nascimento e a porta das águas o enchimento do Espírito Santo. E eu quero dizer uma coisa já a título de aplicação para a gente pensar. Às vezes, nós queremos ver mudanças reais na vida da gente, ou na vida de um familiar, de um parente, de um amigo, mas nós nos esquecemos de que somente aquele que nasceu de novo, aquele que tem o Espírito Santo de Deus habitando em si, no seu interior, somente esses podem produzir frutos de mudança, de arrependimento e de transformação. A pergunta que precisamos fazer não é dirigida ao outro, seja ele familiar ou amigo, ou quem seja. A pergunta é dirigida no espelho. Aquela pessoa que você vê no espelho e que você cuida tão bem, que é mulher, passa um produto para a pele ficar mais bonita, passa uma maquiagem para ficar mais coradinha, o homem faz um tratamento também. É aquele ali que nós devemos fazer uma pergunta: você nasceu de novo? Não é perguntar para o irmão, não é para virar para o lado e perguntar para o irmão, não. É perguntar no espelho, porque a pergunta volta assim: será que eu nasci de novo? Será que eu sou um homem que nasceu de novo, que converteu? Será que eu sou uma mulher que nasceu de novo? Eu sou de fato uma mulher que é convertida no Senhor Jesus? Porque às vezes, meus irmãos, nós somos rápidos no julgar aqueles que nós entendemos que nasceu de novo ou que não nasceram de novo,
Mas a questão aqui é o meu coração, é o seu coração, não é o coração do outro. Deus nos mostra o caminho do quebrantamento, e Deus assim nos mostra que a porta do monturo é o caminho do quebrantamento, mas só passará por essa porta aquele que nasceu de novo e aquele que está cheio do Espírito Santo. Ou será que a nossa carne vai querer passar pelo monte de ruínas, pelo monte de refúgio, pela pilha de estrume? Será que nós, na nossa carne, escolheríamos passar? A porta da fonte, que aparece aqui no versículo 37, aponta para Jesus, e é aí que tudo começa. Jesus mesmo disse, naquele episódio com a mulher samaritana, em João capítulo 4, a água que eu lhe der de beber, será uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Esta é a porta onde bebemos constantemente, ou onde devemos beber todos os dias da nossa vida, uma vez que nós nascemos de novo. Cristo é a água da vida, e o Espírito Santo de Deus, ele representa em nós esse fluir, esses rios de água viva que fluem. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Lembram dessa passagem? Precisamos saciar a nossa sede em Cristo. Precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus para vivermos uma nova vida, a vida que Deus tem para nós. São portas que Deus nos abre para vivermos de verdade essa nova vida. São portas que Deus coloca abertas diante de nós, para que nós venhamos experimentar esse Deus que faz novas todas as coisas, esse Deus que nos refaz, esse Deus que nos pega às vezes todo quebrado, todo destruído emocionalmente, sentimentalmente, e Ele junta os cacos, como diz aquela canção, que eu não vou arriscar dizer quem canta, eu sei que a Lucilene gosta muito, que Deus em Cristo Jesus junta os cacos, nos refaz, Ele nos toma pela mão e nos ajuda a continuar, nos dando essa nova vida de verdade, fazendo novas todas as coisas. Mas nós precisamos passar pela porta do quebrantamento, e assim nós vamos compreender essa nova vida a partir de um reconhecimento de quem nós somos, miseráveis pecadores. E assim, na porta da fonte, que é Jesus, na porta das águas, que é o Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, nós vamos experimentar a vida nova, a vida abundante, esse caminho que Deus preparou para nós. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Louvado seja Deus. Eu quero encerrar a mensagem de hoje fazendo um desafio para você, trazendo para você um precioso desafio. Como eu disse no início, hoje é o primeiro dia da semana. É um bom momento e uma oportunidade maravilhosa para a gente aceitar um desafio, o desafio de viver o novo de Deus, o desafio de buscar transmitir com as nossas ações e reações que de fato nós nascemos de novo, que de fato o Espírito Santo habita em nós e nos controla a nossa fala, o nosso pensar, as nossas reações, a maneira como nós lidamos com família, com cônjuge, com pai, com filho, com colega de trabalho. Nós somos cheios do Espírito Santo, e as pessoas vêm até nós e encontram bondade, mansidão, benignidade, longanimidade, bondade. Elas encontram em nós paz, alegria, elas encontram em nós controle, domínio, né? Gente que controla não o outro, mas que se controla, porque tem o domínio próprio. A estratégia
do inimigo é manter cada um de nós cheios de nós mesmos, arrogantes, soberbos, cheios de nós mesmos. Mas o plano de Deus é nos conduzir ao caminho do quebrantamento. A artimanha do diabo é convencer a mim e a você a nos acostumarmos com uma vida velha, com práticas que não condiz com alguém que nasceu de novo, com atitudes que nos remete a uma vida que não está de acordo com alguém que converteu de verdade. E nós muitas vezes vivemos uma dupla alma, né? Uma dupla personalidade, e nós conseguimos cultuar a Deus no domingo, mas na segunda-feira a gente nem lembra de Deus. É como se a gente deixasse num quartinho guardado Deus, a palavra de Deus, as coisas de Deus, e domingo que vem a gente abre novamente aquele quartinho, e aí é o dia da gente ir para a igreja e viver para Deus. E a gente esquece que no ônibus, na padaria, no BH, no trabalho, no escritório, na faculdade, seja presencial, seja online, nós estamos cultuando a Deus. A nossa vida é um culto a Deus, 24 horas por dia, 7 dias por semana, toda a nossa vida, toda a nossa existência. Deus, o plano de Deus é que tenhamos a nova vida em seu Filho e sejamos cheios do Espírito Santo. Será que nós podemos assumir para nós esse desafio de entender a vida nova? Olha só, eu disse no início que às vezes o mundo tem seus pregadores, o mundo está pregando o tempo todo para nós e para os nossos filhos a forma de viver mundana, e às vezes nós estamos absorvendo. E uma estratégia muito sutil do inimigo não é tirar você da igreja, mas é tirar você de Jesus. É colocar você na igreja, mas mergulhar o seu coração na lama do pecado e convencer você que Deus não se importa. Pode viver assim. Deus tem muita coisa para Ele se preocupar. Isso aí é um cisquinho, Ele não vai importar com isso. Que Deus nos ajude a sermos homens e mulheres, jovens e crianças, que realmente fomos transformados. Passamos pela porta que é Cristo Jesus. Ele nos encheu do Espírito Santo, que é um rio que flui do nosso interior. E isso nos move a cada dia passarmos pela porta do quebrantamento, da humildade, da mansidão, para que as pessoas tenham prazer de ir até Jesus, de tanto que elas veem Jesus em nós. Elas vão correndo, eu quero esse Jesus, eu preciso. Eu vejo tanta paz na sua vida, eu sinto tão bem quando eu converso com você. Talvez você já tenha ouvido isso, é o Espírito Santo. E se tem muito tempo que você não ouve, toma cuidado. Começa essa semana pensando nisso. Será que eu estou sendo instrumento de bênção e de luz e de vida e de transformação? Será que por minha causa as pessoas vão querer correr até Jesus? Ou elas vão fugir? Eu não quero. Me desculpe, mas eu não quero ser igual a você. Que sejamos, como diz o nosso irmão Rubens, né? Pedras de passagem e não pedras de tropeço. Eu quero te convidar, vocês que estão presentes, a nos colocarmos de pé. E nós vamos orar e vamos pedir a Deus que nos ajude nesse desafio.